O Enigma na Fazenda, desvendando a escolha de Christopher Langan. A primeira imagem que nos assalta ao pensar em um gênio com um QI entre 190 e 210, um dos mais altos já registrados na história da humanidade, é a de um bilionário, um magnata da tecnologia, talvez um laureado prêmio Nobel recluso em seu laboratório de ponta. Inesperadamente, a realidade nos confronta com Christopher Langan, um homem que escolheu viver em uma fazenda no interior do Missouri, depois de um período como segurança de bar em Nova York. Esta é talvez a primeira e mais provocativa questão que a entrevista nos lança. Por quê? A resposta de Langan não é apenas pragmática, mas profundamente filosófica. Ele nunca esteve, de fato, interessado em dinheiro. Sua infância, marcada pela escassez e pela necessidade de se imergir em livros para encontrar consolo e propósito, moldou uma alma voltada para a busca do conhecimento, da verdade sobre a realidade. Ele desvela uma faceta incômoda da sociedade moderna, a meritocracia como uma ilusão parcial. Langan argumenta que para o sucesso financeiro estratosférico não bastam inteligência e trabalho árduo, são necessárias conexões e uma habilidade de não alienar as pessoas que detêm o poder econômico. A experiência de Langan na universidade é um testemunho pungente dessa dinâmica. Seus questionamentos profundos, que deveriam ser a essência da academia, foram recebidos não como insights, mas como falta de capacidade intelectual por professores que se consideravam detentores de todas as respostas. Um professor de cálculo, em um episódio que beira o absurdo, chega a sugerir que Langan não tinha poder mental para ser um matemático, simplesmente por questionar os fundamentos de intervalos infinitesimais. Isso não é apenas uma anedota, é um espelho da conformidade cega que muitas vezes se instala em instituições que deveriam ser faróis da livre investigação. Esse cancelamento econômico precoce, a impossibilidade de seguir uma educação formal que o alavancasse, não o deteve. Pelo contrário, o empurrou para uma autoeducação ainda mais fervorosa. Uma prova de que a sede por conhecimento, quando genuína, transcende as barreiras impostas por sistemas e preconceitos. Mesmo em empregos braçais, como na fábrica de ilhoses, onde a poluição sonora ameaçava sua audição, ou como segurança de bar, Langan nunca abandonou sua busca. Ele frequentava vendas de bibliotecas e livrarias de segunda mão, absorvendo o que podia, aplicando o que lia aos seus próprios pensamentos. Esta é a primeira grande lição de Langan. A verdadeira inteligência não se mede por títulos, cargos ou fortunas, mas pela paixão inabalável pela verdade e pela capacidade de se sustentar nela, mesmo quando o mundo tenta te empurrar para longe. CTMU, a Revolução Lógico-Geométrica e a Consciência Universal. No cerne do pensamento de Langan está a CTMU, Cognitive Theoretic Model of the Universe, uma teoria que ele começou a conceber aos 14 anos, unindo as visões de Albert Einstein, a realidade como geométrica, e Bertrand Russell, a realidade como linguística. A sacada genial de Langan foi perceber que a realidade não é nem uma coisa, nem outra, mas uma fusão, lógico-geométrica. Essa intuição fundamental o levou a construir uma teoria unificada, sua teoria de tudo. O nome da teoria já é uma pista, Cognitive Theoretic Model of the Universe. Ele o decompõe, cognitivo, mente, teórico, linguagem, modelo, mapeamento e universo, realidade. Para Langan, todos esses termos são idênticos. A CTMU propõe que a realidade tem uma única estrutura, e essa estrutura é a identidade em si, aquilo pelo qual algo existe. Ao deduzir as propriedades dessa identidade, Langan afirma que elas coincidem com as de Deus, como descritos nas principais religiões teístas. Aqui, a mecânica quântica entra em cena de uma forma que te fará arrepiar. Langan explica que a realidade não é apenas um display, um estado estático, como a tela de um computador, mas também um processador. O display contém estados, que são estáticos, mas como eles mudam? Através de um processamento. Ele utiliza o cálculo como analogia, onde intervalos infinitesimais representam pequenas mudanças. No entanto, esses intervalos não estão contidos nos estados em si, eles são um espaço tangente, onde o processamento ocorre. E é aqui que a mente de Langan conecta o ponto mais crucial,
o que permite que um estado e um processo se unam para descrever adequadamente a realidade e a causalidade. Deus, que provê a funcionalidade de processamento para o seu estado. Essa funcionalidade de processamento é, para Langen, a consciência, e, de forma surpreendente, ele sustenta que a consciência existe em cada parte do universo, até mesmo em uma mesa. Não uma consciência humana ou animal, mas uma consciência genérica, uma capacidade de processar e interagir. Langen introduz o conceito de quanta da realidade, os operadores de identidade. Deus é a identidade, e esses quanta processam a realidade. Eles recebem input do mundo, o reconhecem, usando sintaxe, o processam, estado subjetivo ou interno, e o devolvem ao universo externo. Essa visão holística da consciência como uma propriedade fundamental do universo é um verdadeiro gatilho emocional, que pode levar muitos a reconsiderar a natureza da existência. Se tudo é consciente em algum nível, o que isso significa para nossa interação com o mundo? Deus, a autossimulação e o drama da existência. A existência de Deus para Langen não é uma questão de fé cega, mas uma dedução lógica a partir das propriedades inerentes à realidade. As qualidades atribuídas a Deus, onisciência, onipotência, onipresença, são para ele as propriedades da substância central da realidade. E, de forma comovente, ele insiste que Deus tem que ser sentiente, consciente e, portanto, pessoal. Somos imagens de Deus, e essa é uma coisa muito pessoal que Deus está fazendo por nós. Essa visão confere um novo significado à ideia de um relacionamento pessoal com o divino. Langen adota uma perspectiva panenteísta, esclarecendo a diferença do panteísmo. Enquanto o panteísta pode ver Deus confinado ao universo físico, o panenteísta entende que Deus está presente em todo o universo, mas também o transcende. A analogia da simulação é usada de forma brilhante. Se a realidade é uma simulação, Deus é tanto o display, o que vemos, quanto o processador, o que está por trás, fazendo tudo acontecer. Estamos no domínio terminal, e Deus existe em um domínio não terminal, onde o processamento ocorre. A ideia de que somos capazes de manter nossa coerência através do tempo, mesmo enquanto mudamos, exige a intervenção de Deus. Você precisa de Deus para isso, ele afirma. É uma forma de reconectar o físico ao metafísico, o efêmero ao eterno. A concordância de Langen com as doutrinas cristãs, como a Trindade e a criação do mundo por um ato de amor e caridade de Deus, ressoa profundamente. O self-love de Deus, ao criar, estende-se a nós, suas imagens, e espera-se que o amemos de volta. A discussão sobre o livre-arbítrio é igualmente instigante. Langen rechaça a ideia de que somos meros produtos de um sistema determinista. Ele argumenta que a física clássica, com seus pontos zero-dimensionais, é um paradoxo que não se encaixa com a teoria quântica. Para que a causalidade funcione, é preciso a metacausalidade, uma combinação de causalidade ordinária, passado para o futuro, e retrocausalidade, futuro para o passado, em um ciclo consubstancial. Isso significa que a realidade é generativa, não um array fixo. Nossas escolhas, nossos atos de vontade, não são meras reações, eles regeneram tanto a nós mesmos quanto o meio ao nosso redor. Langen sugere que, se agíssemos corretamente, este seria o melhor de todos os mundos possíveis, harmonizado por Deus. O mal, então, não é uma falha de Deus, mas uma consequência do livre-arbítrio. A dor e o sofrimento são o contraste necessário para o bem e o prazer. A responsabilidade de lutar contra o mal recai sobre nós, como co-criadores desse drama existencial. O destino da alma, persistência pós-morte e a natureza do inferno. A questão da vida após a morte é abordada com clareza cristalina. Você persistirá depois de morrer. Langen não titubeia. Não há simplesmente a evaporação ou o oblívio. Para onde vamos, ele explica depende de quem Michael Knowles realmente é, uma reflexão sobre o caráter e as escolhas de cada um. A salvação, para Langen, significa que Deus tem que puxar você de volta para si mesmo. Mas há um perigo terrível. Se você desagrada a Deus, se você o odeia e nega sua existência, ele pode cortá-lo, virar-se de você. Nesse estado, a salvação será impossível,
e a alma será forçada a tentar criar seu próprio mundo para si mesmo. O que acontece quando uma pessoa má tenta criar seu próprio mundo? Langan responde: será um mundo mau. E é isso que chamamos de inferno. Essa é uma visão poderosa e pessoal do inferno, não como um local de punição imposto, mas como uma consequência intrínseca da natureza da alma. Ele cita John Milton: a mente é seu próprio lugar e pode fazer um inferno do céu ou um céu do inferno. E Dante Alighieri: Satanás congelado em seu próprio lago de gelo, para ilustrar essa ideia. O inferno, em última análise, é a separação da luz e do calor de Deus. O diabo, os anjos caídos e as tentações da consciência. A distinção entre Satanás e Lúcifer é de longe um dos pontos mais intrigantes e potencialmente heréticos para a teologia tradicional. Langan, porém, a defende com base na lógica e nos primeiros princípios. Ele argumenta que Deus precisa de uma negação para ser adequadamente definido, mas essa negação, Satanás, é muito incoerente para funcionar por si só no mundo, exceto através dos seres humanos. Satanás, segundo Langan, nucleia estruturas de poder, como corporações e governos, explorando a fraqueza e a busca por recursos humanos. Essa é uma visão sombria e intrigante da influência do mal nas grandes estruturas sociais. Lúcifer, por outro lado, é um anjo, o anjo da luz, o Morning Star. Ele anda na linha entre o bem e o mal, cumprindo uma função aqui na Terra, lidando com as imperfeições que Deus não tolera. É uma visão que confere a Lúcifer um papel mais complexo e funcional no drama cósmico. A ideia da incoerência do mal é um ponto crucial. O pecado, para Langan, é uma perda de tempo, irracional quando se tira o sofrimento. A busca hedonística pelo prazer, sem limites, leva a uma desconexão da coerência fundamental da realidade. As drogas psicodélicas são discutidas com uma mente aberta. Langan sugere que elas podem abrir uma lacuna entre a consciência temporal e a consciência não terminal, permitindo insights e comunicações de outras camadas da consciência. Ele adverte, no entanto, sobre o perigo de deixar entrar os caras errados. Se a mente é enfraquecida, algo mais pode entrar e agarrá-la. É uma visão que adiciona uma dimensão espiritual e metafísica ao uso dessas substâncias, transcendendo a mera bioquímica. A oligarquia global, o Covid e o império das conspirações. A transição para a política e sociedade revela um Langan profundamente preocupado com a direção do mundo. Ele afirma que não vivemos mais em uma república democrática, mas em um sistema globalista e oligárquico, onde uma elite minúscula detém o controle. Para ele, o termo globalismo não é uma teoria da conspiração, mas uma conspiração descarada, a forma como o mundo funciona. Segredos comerciais, propriedade intelectual, agências de inteligência, são todas formas de conspiração para obter vantagem. Langan aponta para o Fórum Econômico Mundial e seu programa Jovens Líderes Globais, que formou figuras como Justin Trudeau, Emmanuel Macron e até mesmo Vladimir Putin, segundo Klaus Schwab, como evidência de uma agenda de dominação mundial. A ascensão de Donald Trump é vista como um coringa no jogo dos globalistas, alguém que não é facilmente controlado e que ressoa com o desejo de autodeterminação dos cidadãos americanos. A ideia de que as eleições de 2020 não foram inteiramente corretas é levantada como uma questão que, para Langan, é inegável. A pandemia de Covid-19 e as vacinas são analisadas sobre uma lente crítica. Langan inicialmente aceitou as medidas de precaução, mas a discrepância entre a realidade em sua comunidade rural e a narrativa oficial o fez questionar. Ele afirma que a pandemia foi usada como pretexto para algo chamado Grande Reinicialização, uma agenda de reordenamento econômico e político global. A crítica a Donald Trump por empurrar as vacinas, mesmo que enganado por sua equipe, é um ponto de atrito para Langan. A dissimulação cognitiva é o termo que ele usa para descrever aqueles que negam a realidade dos fatos e rotulam quem questiona como teóricos da conspiração ou loucos. Para Langan, a conspiração é, infelizmente, o motor do mundo. Aliens, demônios e o vazio de poder. Quem puxa os fios? A conversa atinge um pico de estranheza e fascínio quando o tema dos aliens surge. Langan afirma que grandes setores da comunidade de inteligência acreditam em aliens e que eles constantemente discutem essas coisas. Ele levanta uma hipótese ousada. Se não são os banqueiros globais que estão puxando todos os fios,
Poderia haver outro tipo de entidade, aliens, demônios, seja o que for, que está puxando seus fios? Uma ideia que sugere um nível ainda mais profundo de controle e ocultação. Os relatos de OVNIs, como os tic-tacs que desafiam as leis da física, virando em ângulos retos, acelerando a G-forças tremendas sem inércia, são, para Langan, evidências inegáveis. Ele sugere que esses fenômenos podem ter um componente mental, confirmando sua CTMU. Langan compartilha sua própria experiência com um OVNI esferoidal metálico em Montana, uma nuvem lenticular que não se movia nem mudava, um testemunho pessoal que valida suas crenças. Ele insiste que as pessoas que relatam esses fenômenos não são mentirosas nem loucas. A distinção entre milagres e o mundano é levantada. Langan concorda que milagres acontecem, mas somos tão condicionados à rotina que os esquecemos rapidamente. A negação de um milagre, para ele, é um sinal de estar preso a uma noção pré-concebida de como as coisas são. A cereja do bolo. Langan revela que pessoas de alto escalão na CIA afirmam ter sido abduzidas por aliens. Ele mesmo, cético quanto a mentiras, evitou um encontro com uma dessas pessoas por não ter garantia de que a verdade seria dita. A implicação é assustadora. Quem está realmente no comando? Se até os burocratas da CIA estão sujeitos a um poder oculto, que, para Langan, poderia ser o próprio diabo, então a hierarquia de poder é muito mais complexa e sombria do que imaginamos. Beleza, verdade, e a batalha pela alma da sociedade. A discussão sobre beleza fecha o ciclo dos transcendentais, conectando-a intrinsecamente à verdade e à teleologia, o propósito divino. Para Langan, algo não pode ser antiteleológico ou desviar da vontade de Deus e ainda ser objetivamente belo. Isso se opõe diretamente à ideia moderna de que a beleza está nos olhos de quem vê. Langan afirma que alguns observadores deixam a desejar em seu senso estético. Há um padrão objetivo de beleza que se alinha com a perfeição de Deus. A crítica à arte moderna que denigre o sagrado, como a fotografia Peace Christ, financiada, segundo ele, pelo governo, é um exemplo de como a desconexão com a verdade e a beleza leva à degeneração e à desmoralização da sociedade. A tolerância que Langan defende até certo ponto tem seus limites. Ele critica a militância e o militantismo de movimentos que empurram ideologias para as crianças, violando o imperativo biológico da sobrevivência e a ordem natural da existência. A crítica à academia moderna, dominada pelo marxismo cultural e pelo ateísmo comunista, é feroz. Para Langan, esses indoutrinadores da juventude não podem ser filósofos honestos e verdadeiros se estão presos a uma narrativa imposta pelo poder. No final, Langan retorna ao cerne de tudo, a busca por significado. A vida, para ele, é uma escolha entre servir a verdade, Deus, ou a mamon, o dinheiro e o poder. Ele lamenta que a sociedade atual tenha se inclinado para o segundo. E o grande desafio, a grande tarefa, é trazer a humanidade de volta ao ponto em que nos importamos com essas coisas novamente. Se esta imersão nas profundezas do pensamento de Christopher Langan te fez questionar, refletir e sentir a pulsante busca pela verdade, não hesite em espalhar essas ideias. A mente de Langan é um farol em tempos confusos e suas reflexões merecem ser amplamente debatidas e compreendidas.